Depois de uma campanha incansável dos fãs, a nova versão da Liga da Justiça, com as ideias originais do diretor Zack Snyder, finalmente virou realidade. Com duração bem maior e, a princípio, com muitos efeitos inacabados, o Snyder Cut exigiu um trabalho intenso de pós-produção, que o estúdio quis concluir em 6 meses. Isso era metade do tempo que os especialistas tinham estimado. As equipes levaram pelo menos um mês só pesquisando materiais antigos, recuperando backups e tentando entender o que podia ser aproveitado ou não do filme de 2017. Até porque, quando se trata de tecnologia de efeitos visuais, muita coisa muda em 4 anos. Segundo Zack Snyder, cerca de 80% dos efeitos dessa nova versão ainda não tinham sido vistos. Os números variam um pouco de acordo com as fontes, mas há quem diga que foram criados aproximadamente 2.700 planos com novos efeitos visuais. As empresas Weta Digital, Scanline VFX e DNEG fizeram a maior parte desse trabalho. Um esforço extra foi o de adaptar a proporção de tela para o formato 4x3, que é mais quadrado, semelhante às telas IMAX, e era o objetivo original do Snyder. Para isso, as equipes de VFX procuraram fazer composições e renderizações que fossem maiores na área vertical. Então a presença de barras nas laterais da tela não significa que a imagem foi cortada. A intenção foi fazer justamente o contrário. Zack Snyder também trouxe de volta o design original do Lobo da Steppe, que tinha sido desenvolvido para o filme Batman vs Superman. Na versão que foi aos cinemas, o vilão, que obviamente foi feito em computação gráfica, tinha ganhado um design mais humanoide. Segundo o Snyder, isso aconteceu porque o estúdio achou que o design original era assustador demais. O diretor teve a ideia de fazer com que a armadura reagisse ao temperamento do personagem, como se fosse algum tipo de tecnologia simbiótica. É por isso que os espinhos do traje ficam sempre mudando durante as cenas. Na versão do diretor, a trama do vilão, ou dos vilões, também foi restaurada, já que no filme de 2017, personagens como Desaad e principalmente Darkseid foram deixados de lado depois de várias alterações no roteiro. Nem todos os diálogos tinham sido gravados anteriormente, e os protocolos atuais de segurança acabaram gerando um trabalho extra para os animadores. O supervisor de animação Simeon Duncan, da Weta Digital, explicou o seguinte, abre aspas, "Não houve captura facial, foi feita uma referência facial. Os atores que fizeram a dublagem estavam basicamente segurando seus iPhones na frente deles, e estávamos obtendo imagens de seu desempenho por iPhone. Às vezes era um pouco aqui, com a mão virada para o lado. Confiamos muito na experiência de nossos animadores faciais, e eles adoram esse tipo de desafio." Fecha aspas. Além de usar o celular, alguns atores também gravaram a referência facial em seus próprios computadores, às vezes à noite, nem sempre com a iluminação ideal. Pro Snyder Cut, Darkseid precisou só de alguns detalhes adicionais de textura e de modelagem, porque o personagem já tinha sido construído em um nível razoável antes de ser cortado do filme. Na verdade, em certas cenas, as equipes de efeitos já tinham até começado a incluir o vilão, antes da decisão de substituir o Darkseid pelo Lobo da Steppe em algumas tomadas. Isso aconteceu, por exemplo, no flashback que as equipes chamaram de lição de história. A grande batalha foi ampliada no corte do Snyder, e como boa parte dos elementos foram produzidos com CGI, os animadores tiveram certa liberdade criativa, sugerindo coreografias e detalhes que não estavam previstos inicialmente. Nessa mesma sequência, em alguns momentos, o personagem Ares aparece com o corpo do dublê Nick McKinless e o rosto do ator David Thewlis inserido digitalmente. Outro trecho recuperado na versão do diretor é o momento em que o Barry Allen salva Iris West de um acidente de carro. A cena foi filmada na parte externa do estúdio. Na rua atrás da atriz só existiam cerca de 3 fachadas de lojas. Depois disso só tinha um fundo verde ali, que seria substituído, claro, com CGI. Aliás, a computação gráfica foi usada em vários detalhes aqui. O tênis do Barry Allen foi inserido digitalmente. O ator gravou descalço. Na cena do vidro, o Ezra Miller colocou a mão em uma moldura vazia. Foi na pós-produção que o pessoal de VFX adicionou o vidro. Cada fragmento dessa parte do filme teve que ser muito bem planejado. Durante uma parte da cena, a atriz usou só o traje de captura de movimentos. As roupas foram inseridas depois. O cabelo da personagem também foi feito com CGI. Foi assim que conseguiram passar a sensação de que ela flutuava, quase parada no tempo. Agora vale reforçar o aviso de spoilers, porque eu vou falar de mais um personagem que ganhou espaço nas cenas adicionais feitas pro Snyder Cut. Eu tô falando do Caçador de Marte. O
O ator Harry Lennix registrou a parte final da participação dele em um estúdio em Nova York, mas a primeira gravação foi feita em frente à garagem do Zack Snyder, mesmo lugar onde o Snyder gravou também uma cena com um Lanterna Verde, só que essa acabou sendo excluída a pedido do estúdio. A princípio, Harry Lennix mal sabia qual seria a aparência do Caçador de Marte, que foi totalmente feito com imagens geradas por computador. Como tudo isso aconteceu já no período pandêmico, a equipe da Scanline VFX não teve nem a chance de escanear o rosto do Lennix. Eles precisaram modelar o personagem tendo como base fotos da internet ou imagens do ator tiradas de outros filmes. A tão comentada sequência do Pesadelo, que tem a participação do Coringa, foi feita contra a vontade da Warner, que não queria que o diretor filmasse cenas novas. O Snyder teve dificuldades até com os trajes dos personagens, que tinham começado a se desfazer. Usaram até fita adesiva para disfarçar. E nem todos os atores estiveram juntos no estúdio. Ezra Miller estava em Londres e foi orientado pelo Snyder por meio do aplicativo Zoom. Ben Affleck e Jared Leto nem chegaram a se encontrar. Eles foram unidos depois na montagem, com a ajuda de efeitos digitais e do velho truque do fundo verde. Mas Liga da Justiça também tem outros truques que foram planejados muito antes do Snyder Cut, que vale a pena a gente mostrar aqui. Um exemplo são as cenas do Aquaman embaixo d'água, onde na verdade, em boa parte do tempo, não tinha água nenhuma. O ator ficava preso em um suporte e era movido por uma equipe que tinha que ficar toda vestida de verde, obviamente para ser removida depois. Só que o ator não escapou de tomar alguns banhos não. Nessa cena, por exemplo, ele teve que caminhar em um pier cenográfico de 18 metros, com 12 canhões jogando água por todos os lados. Já o Ray Fisher teve que usar na maior parte do tempo o traje de captura de movimentos, além de luzes no rosto e no peito. Assim ficou mais fácil incluir o corpo digital do Cyborg na pós-produção. Na cena do jogo, onde ele não precisou usar a roupa de mocap, o campo foi construído em estúdio, com fundo verde. O mesmo aconteceu com a cena do cemitério e também na sequência onde o personagem aparece no carro com a mãe. A parte divertida desses truques com veículos é o trabalho da equipe de verde lá no fundo, que é quem faz, vejam só, o balanço do Batmóvel. O avião de transporte do Batman também deu bastante trabalho. A parte interna dele não era fundo verde, ela foi totalmente construída em estúdio. Já para o Nightcrawler, construíram só o topo, a parte da cabine. Essa estrutura tinha certa mobilidade porque era apoiada por um mecanismo hidráulico. O resto do veículo foi feito com CGI, com computação gráfica. A primeira sequência mais movimentada com a Mulher Maravilha foi filmada em um edifício do Tribunal de Londres. Como a parte mais complicada da ação acontece a partir do fim do corredor, foi construído um set com uma cópia minuciosa da sala. Nela, o falso corredor e as janelas tinham painéis verdes, que depois seriam substituídos por cenários virtuais. Uma situação semelhante à cena do confronto com o Superman, que também foi filmado em estúdio, só que basicamente entre 4 paredes verdes. Um dos detalhes mais interessantes é o apoio do Flash durante essa cena, mais uma vez com a participação importantíssima dessa galera de verde aí, que literalmente tem que suar a camisa pra tudo dar certo, sem uniforme de CGI. Falando nisso, alguns podem achar que o traje preto do Superman foi feito só com a exclusão digital das cores, já que nas imagens de bastidores o Henry Cavill aparece vestindo o uniforme azul, mas colocar só em preto e branco não deixou o aspecto tão bom. Então em algumas cenas, os artistas de efeitos optaram por usar um uniforme em CGI mesmo. Assim, o emblema, por exemplo, pôde ficar mais reflexivo, mais prateado. Aliás, todos os personagens da Liga, em alguns momentos, foram substituídos por versões em CGI, às vezes parcialmente. Quando o Flash aparece em velocidade, dependendo do ângulo, pode ser só o ator na frente de um fundo verde, mas em muitas situações, para manter uma continuidade com outros efeitos, só o rosto do ator foi mantido, enquanto o corpo foi substituído por uma versão digital. Isso aconteceu, por exemplo, no clímax do filme, quando o personagem atinge maior velocidade e provoca o chamado retrocesso cósmico. Para realizar o efeito, a equipe de computação gráfica da Scanline VFX fez várias experiências com diferentes simulações. Eles seguiram o conceito de que cada pisada do herói seria um mini Big Bang e usaram como referência desde imagens do telescópio Hubble até testes de explosão nuclear. O samaritano Shoa perguntou como foi feita a cena das Amazonas derrubando os pilares e fechando o portão. Essa parte foi gravada num cenário totalmente verde, que depois tomou um banho de CGI. E aqui a gente pode ver um ensaio bem interessante para a cena da porta. O William Leão quer saber se é verdade que reaproveitaram cenas antigas, e parece que é verdade mesmo. Os
fãs mais atentos já começaram a perceber algumas cenas praticamente idênticas e também imagens que podem ter sido gravadas em ângulos alternativos ou em outra tomada. Zitrombone, Júnior Santos e Flávio Banin querem ver, claro, o Superman de bigode. Então vamos lá, né? Algumas imagens foram supostamente vazadas. Dá até pra gente ver os pontos de referência que foram colocados no rosto do Henry Cavill. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou dislike fica por sua conta. Um grande abraço e até a próxima!